Olá, gente! Hoje estamos aqui mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E as leituras de hoje, elas vêm falar para a gente que quem recebe de Deus o poder de legislar e governar deve exercê-lo, né, com o Espírito de Jesus, né? E que ele, né, que dedicou especial atenção aos desprezados da sociedade. Então, é isso que vai acontecer, né? Se a gente realmente, aqueles que recebem de Deus o poder de legislar e governar, ele deve realmente olhar para os pobres, olhar para os mais necessitados, né? Olhar realmente pelos humildes, né? Para aqueles que realmente ninguém olha. Então, a primeira leitura de hoje está em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1 a 4. Depois o versículo 17 a 19 e depois o capítulo 10, versículo 1. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Cis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, mancebo e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo. E perderam-se as jumentas de Cis, pai de Saul. Pelo que disse Cis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra. E dali passou a terra de Salissa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis aqui o homem de quem já te tenho dito. Este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobre diante de mim ao alto e comei hoje, sobe diante de mim ao alto, e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei. E tudo quanto está no teu coração, tu declararei. Então tomou Samuel um vaso de azeite, lo derramou sobre a cabeça e o beijou, e disse: Porventura se não tem ungido o Senhor por capitão sobre a tua herdade? Então a gente viu aqui, né, que Deus, ele escolheu Saul realmente para governar ali o povo, né? Saul realmente foi escolhido ali, né, para ser o rei de Israel, né? Então, como a gente pode ver aqui que quem recebe, né, o poder de legislar, né, quem deve realmente ele ter o Espírito de Deus, né? Então, a gente percebe realmente que Saul tinha sido escolhido, né? Deus realmente deu essa missão para Saul governar ali o povo de Israel, né? Assim como nós também temos a nossa missão, né? Deus realmente ele sempre, como eu falo para vocês, ele sempre quer o melhor para a nossa vida, né? Ele sempre tem um propósito na nossa vida. Basta que a gente aceite, né, de bom coração, né, e realmente aceite os projetos dele na nossa vida. Então, agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 2, versículo 13 a 17. E naquele tempo, Jesus tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, um filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores,
porque eram muitos e os tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Então, como a gente pode ver aqui nessa leitura do Evangelho, né, a gente percebe, né, que Jesus dedicou especial atenção aos desprezados pela sociedade, aos publicanos, aos pecadores, né, aqueles que estavam doentes, aqueles realmente que estavam necessitados. Né? Ele mesmo disse: Eu não vim para os justos, mas sim para os pecadores. Ele mesmo diz aqui no final da leitura, né? Eu não vim chamar os justos, mas sim pecadores. Né? Ou seja, realmente ele veio realmente em nome daqueles, né, que precisam, daqueles que necessitam, né? Ele não veio para os sãos, ele não veio para aqueles os justos, né? Ele veio realmente para aqueles por quem o povo não olha, para os mais humildes, para os mais pobres, né? Para os mais necessitados, né? Então, realmente, essa é a missão de Jesus aqui na Terra, né? Ele veio realmente para salvar os pecados, para salvar, né? Para nos salvar a humanidade, né? Realmente ele veio para os pecadores, né? Ele ouviu realmente muitas as pessoas ali, os fariseus, os fariseus, os escribas, eles questionavam: Nossa, como é que ele come no meio de pecadores, no meio de, de no meio de pecadores, também como ele disse assim, como é que ele bebe, como é que ele come e bebe com os publicanos e os pecadores, né? Então Jesus acabou ouvindo isso, né? E disse: Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores, eu vim chamar os injustos, eu vim para aqueles que estão doentes, né? Então realmente essa é a lição do Evangelho de hoje, né? Vamos olhar mais pelos mais pobres, pelos mais necessitados, né? Pelos mais humildes, tá certo? Por quem a sociedade não olha, né? Aqueles a quem a sociedade despreza. Né? Então vamos olhar por eles, né? Assim como Jesus fez. Então, então era isso, né, que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todas por estarem aqui curtindo, comentando. Aqueles que só assistem mesmo, espero que vocês tenham gostado. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até amanhã, se Deus quiser.